Boa noite. Um motim foi registrado na carceragem da delegacia de Tapauá, no interior do estado, onde nesta terça-feira o Ministério Público Estadual fez uma operação que prendeu o prefeito e mais 3 vereadores do município, além de outras 5 pessoas. Todas foram trazidas para Manaus. Os detentos da delegacia de Tapauá pediram para gravar um vídeo onde exigiram a presença dos direitos humanos. Nas imagens, os detentos aparecem com armas nas mãos, inclusive com uma arma de fogo que parece ser uma submetralhadora. Eles pedem para ser gravados e fazem exigências. Já, gente, pode falarem, tá? Correio é o seguinte, doutor Renê. A gente quer agora aqui os direitos humanos, a gente quer a imprensa aqui, entendeu? Não dá agora aqui os caras metendo bala na gente aqui, ó. A Polícia Militar enviou reforço ao município. São policiais do Batalhão de Choque e da Companhia de Operações Especiais para atuar no controle dos presos amotinados. Inicialmente, a Polícia Militar informou que a delegacia de Tapauá possui 27 detentos. Em seguida, a Polícia Civil informou que são 16 presos. Olha, e o comandante-geral da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Civil estão, neste momento, prestando esclarecimentos sobre esse caso e a qualquer momento pode chegar novas informações. E o município de Tapauá, que fica na confluência dos rios Ipixuna e Purus, uma cidade pequena que agora precisa se reerguer depois desse escândalo de corrupção que está sendo investigado no município. Apenas um vereador e o vice-prefeito não são suspeitos de envolvimento no esquema criminoso. Nessa foto aparece um envelope com R$5.000 que teriam sido recebidos por um vereador. Segundo as investigações, a distribuição de dinheiro era grande a quase todos os parlamentares de Tapauá para que acatassem medidas no esquema de corrupção envolvendo a prefeitura do município, distante cerca de 500 quilômetros da capital e com uma população de aproximadamente 19 mil habitantes. O empresário Walter Oliveira Maia, que de acordo com a denúncia tomava decisões junto ao prefeito da cidade e pessoalmente fazia pagamentos de propina aos vereadores, segue foragido. Pagamentos à empresa dele de comércio, construções e transportes chamaram a atenção na investigação. Os serviços eles não eram executados e quando eram executados era muito aquém do que era determinado, mas efetivamente pagos. Então era claro ali, está nítido o direcionamento e o prejuízo ao erário. Os crimes como, por exemplo, de corrupção, fraudes em processos licitatórios e lavagem de dinheiro movimentaram mais de R$60 milhões. Apenas um vereador de um total de 11 na Câmara Municipal não está sendo acusado. O prefeito de Tapauá, José Bezerra Guedes, mais conhecido como Zezito, do PMDB, possui casa confortável em Manaus, onde ele foi preso durante a operação do Ministério Público em parceria com a Polícia Civil e Controladoria Geral da União. O especialista explica como deve ficar o quadro político em Tapauá a partir das prisões e o afastamento das autoridades municipais envolvidas. A maior autoridade no plano do executivo, no caso o prefeito, está preso, acusado de corrupção, flagranteado inclusive em ação da justiça. Como também o presidente do Poder Legislativo, que é o presidente da Câmara Municipal. Então há uma confusão institucional gravíssima que precisa ser resolvida. O vice vai assumir, tem que assumir, assim como os suplentes dos vereadores também terão que assumir, para dar uma certa normalidade à administração pública daquele município. Ele lembra ainda que esse é mais um caso de desvio de verbas públicas envolvendo políticos no interior do Amazonas. Uma fórmula clara de melhorar a política, de combater a corrupção, certamente é votar de forma séria, de forma ética, pelo interesse coletivo. Ainda para Carlos Santiago, a justiça também precisa agir. É interessante que a justiça de fato funcione, mas funcione não para o corporativismo, não para abrandar as punições, mas que funcione no sentido de se fazer justiça, e uma forma de se fazer justiça para alguém que teve a coragem, teve a força para desviar recurso público da sociedade, certamente deve ser uma pena muito mais dura para que ele fique distante, não só dos cofres públicos, mas também cumpra pena distante da sociedade.
Confusão generalizada quase termina em morte no último fim de semana em Manaus. Uma estudante foi aliciada por um rapaz em um posto de gasolina na zona centro-sul de Manaus. Ela e o namorado reagiram e após a briga, eles quase foram atropelados pelo aliciador. A briga foi por volta das 3h30 da madrugada do último sábado neste posto de combustíveis no Parque 10, zona centro-sul. Nas imagens do circuito interno de vigilância, a universitária de 22 anos sai do balcão e na saída cruza com o jovem de 21 anos. Nessa hora, ele teria passado a mão nas partes íntimas dela, que revidou. A partir daí, iniciou uma confusão generalizada, que foi parar do lado de fora, envolvendo amigos de ambas as partes, que estavam na área externa. Não conformado, o agressor pega o próprio carro, uma picape de grande porte, e acelera em direção à vítima que estava acompanhada do namorado, também universitário de 21 anos. O estudante fica com o braço preso na porta do carro. Muita sorte que não acertou ela, olha. Eita! Mano, tu é doido, hein? Depois de toda a confusão generalizada e causar danos materiais ao carro da vítima e ao posto de combustíveis, o jovem simplesmente saiu daqui como se nada tivesse acontecido. Foi a própria vítima que denunciou o fato à polícia. O delegado teve acesso às imagens do estabelecimento nesta terça-feira. Hoje, a jovem e o namorado prestaram depoimento na delegacia. Ela não falou com a imprensa. Segundo o titular do 23º DIP, uma testemunha também foi fundamental para esclarecer o caso. A vítima informa que tinha parado no posto em razão da necessidade de ir ao banheiro e comprar alguns produtos na loja de conveniência. Ao cruzar com o autor na saída da loja de conveniência, este teria supostamente passado a mão aí nas partes íntimas dela, o que teria se iniciado aí uma confusão generalizada no interior da loja de conveniência. Depois que as vítimas saíram da delegacia, o autor da briga chegou acompanhado da advogada para ser ouvido pela autoridade policial. O irmão dele também se envolveu na briga. Os nomes nesse momento a gente não pode divulgar, até porque a gente vai analisar se de fato é só um autor ou se o irmão dele também teria participado dessa ocorrência e poderia ser indiciado ou não também pela tentativa de homicídio. O delegado ainda não sabe se vai pedir a prisão preventiva dos envolvidos. A princípio, pelo fato dele ter se apresentado espontaneamente aqui na nossa unidade policial e tentar colaborar com a elucidação dos fatos, não observamos aí nesse momento a necessidade de realizar aí um pedido de prisão. De amanhã até o dia 6 de dezembro, Manaus vai receber mais uma edição do Festival Música na Estrada. A apresentação narra uma história de amor, ciúmes e tragédia, vivida por 3 bonecos trazidos à vida por um feiticeiro. Na abertura da 7ª edição do Festival Música na Estrada, a montagem de Petrushka, balé russo com a música de Igor Stravinsky. A gente está contando uma história que é muito semelhante ao Pierrot, Arlequim e Colombina, ou seja, aquele terceiro que vem perturbar a paz. Então, através de uma coisa que é bastante artificial, que são esses bonecos, a gente vê ali uma série de sentimentos que são humanos. O balé russo vai ser encenado por 26 bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas. Para quem está aqui nos bastidores olhando, é uma coisa muito fabulosa de se observar. A gente precisa dar um jeito de compartilhar isso também com a plateia de alguma maneira. Está sendo uma honra a gente receber o Luiz Fernando Bongiovanni, que é um coreógrafo já renomado, né, reconhecido. Ele já trabalha com esse tipo de montagem, né, de remontar esses balés tradicionais, então para a gente está sendo uma honra recebê-lo. A montagem de Petrushka terá uma curta temporada de 4 apresentações, na abertura dia 30 a domingo, dia 3 de dezembro. Vale a pena assistir o espetáculo.
Só que não acaba por aí. As apresentações do festival vão se estender até o dia 6 de dezembro, com uma programação que inclui dança, teatro e música, em apresentações gratuitas no Teatro Amazonas. Já nos dias 7 e 8 de dezembro, oficinas de música, bateria e guitarra com artistas de fora do Amazonas. Onde as pessoas interessadas em guitarra e bateria, a partir da visão do frevo, poderão participar. O espetáculo já está em sua 7ª edição e também passa por outras cidades do país. Essa edição de 2017, ela estreou em Belém no dia 24 de outubro, com uma extensa programação. Aí de Belém nós fomos para Brasília e de Brasília nós passamos em Santarém. Mais detalhes da programação você confere no site musicanaestrada.arte.br. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. Em Coari, o tempo fica nublado. As temperaturas variam entre 28 e 30 graus. Em Atalaia do Norte, a previsão é de muitas nuvens com chuva forte. Mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. A mesma previsão para o município de Tabatinga, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Motoristas reclamam das condições de uma grande avenida da zona norte de Manaus por conta da quantidade de buracos. A via, que ainda é utilizada por quem faz testes de direção veicular no complexo de treinamentos do Detran, tem dado dor de cabeça em quem passa por lá com frequência. A Avenida Arquiteto José Henrique é uma das principais ligações entre a Zona Norte e Zona Leste de Manaus. Por aqui passam diariamente cerca de 10 mil veículos. Ônibus e caminhões transitam com frequência. Conhecida como o Grande Circular 2, a Avenida Arquiteto José Henriques é utilizada como alternativa para o escoamento de produtos do Polo Industrial de Manaus para o Aeroporto Eduardo Gomes. E aí a gente está falando de tráfego de carros pesados, como carretas e caminhões, e isso traz consequências. Resultado é que aqui desse lado, por exemplo, tudo normal, tudo tranquilo, mas aqui desse outro está completamente esburacado. O abandono é visível, é só olhar para a quantidade de buracos que tem neste pequeno trecho da via. Desde quando foi criada a Via Norte, os governantes eles fizeram um recapeamento, ficou bacana, mas só fizeram só de um lado. Do outro lado, mais ou menos daqui uns 100 metros, não foi recapeado. Então já faz uns 5 a 6 anos que essas coisas vêm acontecendo, ele só faz só aquela operação tapar buraco, só que prejudica muito. O problema se agrava ainda mais porque esse trecho é usado como circuito para treinamento de quem pretende se habilitar a dirigir um veículo automotor. Isso significa que os buracos prejudicam quem está aprendendo a dirigir. Hoje, o aluno tem que manter o carro na faixa da direita. E como a faixa da direita é intrafegável, nós temos que trazer o aluno para a faixa central, o que não é tão correto. Então fica aquela dúvida na cabeça do aluno. Ele aprende na teoria uma coisa e na prática ele tem que praticar o contrário e isso prejudica. Tive que trocar o pneu e um aro, ainda em bom estado, porque devido à situação dos buracos aí, né? Sem contar que prejudica o aluno também no horário de exame. O aluno, ele está aprendendo, ele desvia, ele não tem a mesma habilidade de uma pessoa que é profissional. Se for profissional já é difícil. Os buracos já reprovaram dezenas de candidatos. Só no último mês, 12 candidatos foram reprovados no exame do Detran por causa da buraqueira. Esta aluna teme que aconteça o mesmo com ela. Até comentei com o meu instrutor, disse bem assim, Lauro, quando eu vinha fazer minha prova, eu vou ter que adivinhar isso aqui, porque ele disse, olha, quando tu chegar bem aqui nessa placa, tu tem isso. Quando tu chega aqui nessa placa, mas tu tem que atravessar para cá, porque não tem condições de continuar, é muito buraco. E fora quando chove, que aquela rua fica toda alagada de lama e que a gente não enxerga mesmo nada. E se a situação continuar desse jeito, a tendência é que os índices de reprovação cresçam e os números de acidentes no local também se multipliquem.
por meio de nota, o Detran Amazonas informou que tem conhecimento desse problema, que foi informado inclusive pelos condutores que estão reclamando, condutores que querem tirar a CNH, que reclamam dessas condições da via. O Detran informa ainda que vai fazer ainda essa semana uma solicitação junto à Secretaria de Infraestrutura para solucionar o problema. Seminário municipalista realizado hoje em Manaus abordou temas como gestão financeira e administração pública. Foi um dia intenso voltados para debater diversas questões do cenário da administração pública dos municípios do estado, para apresentar propostas e soluções para a qualidade de vida dos moradores de cada cidade. No encontro de hoje, governo, prefeitos e representantes de órgãos dos municípios. Representando o governo do estado, o diretor-presidente do IDAM, João Campelo, debateu sobre o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, FTI. O FTI foi um fundo criado para o interior do estado, para os municípios, que hoje gira em torno de 600 milhões, que o governador vai voltar esse recurso para beneficiar os municípios do interior do estado, na segurança, no setor primário, no turismo, entre outros. A ideia é que o seminário também se transforme em uma ferramenta coletiva para que os deputados interajam entre si e com as populações por meio de seus representantes. E a situação financeira dos municípios não são das melhores. O prefeito de Boa Vista dos Ramos e vice-presidente da Associação Amazonense dos Municípios deixou clara essa realidade. É impressionante a dificuldade que todos os prefeitos estão enfrentando com essa crise, certo? Principalmente quando se diz com relação à questão dos tributos, da carga tributária que hoje a gente está pagando. Por exemplo, no meu município lá, eu pago aproximadamente quase 400 mil só de imposto para o governo federal e governo estadual. Isso tem acabado com os municípios do interior. A Confederação Nacional dos Municípios de Brasília esteve presente no evento. Segundo Eduardo Strans, a previsão de 2 bilhões de reais previstos pelo Fundo de Participação dos Municípios para ajudar as cidades do interior do estado. E um aporte financeiro emergencial por parte do governo federal no valor de 2 bilhões ainda este ano, no mês de dezembro. Isto vai ajudar um pouquinho aí os gestores a finalizar este ano e esperamos que o ano que vem seja um pouco melhor para todos. O seminário teve segmento pela tarde com palestras de outros convidados, com temas voltados para o sistema de segurança pública, combate à criminalidade no interior, finanças e saúde. E agora à tarde, o Ministério Público do Estado voltou a falar sobre os desdobramentos da Operação Tapauara no interior do Estado. Um vereador foi preso hoje. O procedimento investigativo criminal começou há 2 meses e meio, após uma pessoa passar informações ao Ministério Público Estadual que foi aliciado pelo empresário Walter Maia para receber R$5 mil em propina. O empresário, esse que está foragido ainda, estaria disposto a pagar ao informante R$5 mil, além de outras parcelas do mensalinho no município de Tapauá. E com base nessa informação, então, em harmonia com a DRCO e o GAECO do Ministério Público, nós fizemos então essa ação controlada, que foi muito bem sucedida e deslanchou as outras investigações que redundaram na operação de ontem denominada Tapauara. Até o momento, 9 pessoas foram presas. 4 deles que estavam no município de Tapauá desembarcaram na capital no início da noite desta terça-feira, no aeroporto da base aérea. De lá, foram levados para o IML para fazer exame de corpo de delito. Entre os presos está Alvemir de Oliveira Maia, o Cororoba, presidente da Câmara do município, e o comandante da PM no município, aspirante Lourenço Souza. Ao sair do IML, os acusados foram levados à delegacia. A última prisão do vereador Luiz Avelino de Abreu, que estava na unidade prisional do município de Tapauá, no Amazonas. Durante o motim nesta tarde, foi encaminhado para Manaus. Não foi em decorrência da operação de ontem, isso aí foi uma questão dos detentos, dos presos que estão na delegacia lá do município de Tapauá.
Para o Ministério Público, esquemas de corrupção no interior do Estado são crimes que precisam ser combatidos. Isso é uma organização criminosa complexa que se instalou no município, não é um privilégio daquele município. Infelizmente ocorreu, como ocorre em diversos municípios do país. É uma realidade hoje que o Ministério Público, as polícias, a CGU visa combater. O Natal está chegando e muita gente se movimenta para decorar as casas com enfeites natalinos. E uma boa opção para decorar são os enfeites produzidos com materiais reciclados, que além de sustentáveis, são econômicos. É comum durante esse período ver a cidade toda colorida. Afinal, o Natal está chegando. Os brinquedos que dão cores e vida às decorações natalinas possuem formatos dinâmicos e criativos. A maioria é produzido a partir de materiais reciclados. Tudo é feito neste galpão. É daqui que saem as decorações natalinas que deixam Manaus mais bonita no final do ano. Um trabalho minucioso feito por artesãos da cidade. O que muda são os temas que são repassados para a gente. Por exemplo, esse ano foi o seu tema do abraço. Te muda um anjo que estava estaticamente parada, esse ano já vai estar abraçando o outro. Então, a mudança, a única coisa é no tema. O resultado do trabalho feito durante 3 meses é visto nas ruas da capital amazonense. Brilho que mistura inovação e criatividade. Estamos no canteiro central da Avenida Torquato Tapajós com a Max Teixeira, bem na entrada da Cidade Nova, para você se situar. Aqui todos os anos é feito um trabalho de decoração natalina completamente sustentável que utiliza garrafas PETs para fazer a decoração. Nessa árvore foram utilizadas 50 mil garrafas que foram reutilizadas e tiradas do lixo. Para se ter noção, cada bola dessa aqui, que compõe a árvore como um todo, foram utilizadas de 3 a 4 mil garrafas. E esta simplesmente é um exemplo da economia criativa e da sustentabilidade e do nosso meio ambiente. Mudanças de vida, são importantes para a gente ter uma vida melhor. As decorações natalinas produzidas com materiais reciclados, além de sustentáveis, são inovadoras e econômicas, o que pode ser facilmente produzido em casa. É a transformação do lixo em luxo. É o que fazem essas arquitetas. Elas transformam o que iria para o lixo em decoração natalina. Vai muito da criatividade de cada um, e uma dica super legal para vocês: tem aquela cadeira, aquela mesa que está ruim, que está com a pintura feia, você pode estar pintando a sua mesa e deixando ela no clima de Natal. Pode usar um verde, um vermelho de repente. Criar uma decoração natalina com materiais reciclados pode ter um custo-benefício muito maior do que se imagina. Dá para fazer com o que você tem em casa. Você pode até fazer, sabe com o quê? Com rolo de papel higiênico. E às vezes as pessoas jogam isso, qualquer coisa, até com caixa de ovo você consegue fazer. Então tem muitos materiais, muita diversidade de coisas que você consegue fazer. E o Natal, ele é mágico, ele é alegre, ele é colorido. Então é usar sua criatividade, sua imaginação, e é isso. As decorações sustentáveis servem tanto para ambientes abertos quanto para ambientes fechados. São opções para quem quer algo sustentável, autêntico e barato. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.